Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Laisa e hoje vamos conversar sobre um assunto que todo empreendedor precisa dominar: os custos do negócio. Muitas vezes, quando pensamos em abrir uma empresa, ficamos animados com a ideia de vender e gerar receita. Mas, para saber se o negócio realmente vai dar certo, precisamos entender os custos envolvidos. Afinal, não basta vender muito se os custos forem tão altos que não sobra lucro. Vamos começar? O primeiro passo é entender os custos dos produtos e serviços. Eles incluem o custo de aquisição, quando você compra um produto pronto para revender, ou o custo de produção, quando você fabrica ou presta um serviço. Por exemplo, imagine que você tenha uma lojinha de roupas. Se você compra uma blusa por R$20 e revende por R$40, o custo de aquisição é R$20 e o preço de venda é R$40. Esse cálculo mostra sua margem bruta, que é a diferença entre o preço de venda e o custo. No caso de um serviço, como de uma cabeleireira, o custo não está em um produto comprado, mas nos materiais utilizados e no tempo de trabalho. Se para fazer uma escova você gasta R$10 em produtos e cobra R$30, sua margem bruta é de R$20. Entender essa relação entre custo e preço de venda é essencial, porque garante que o negócio seja sustentável. Muitos empreendedores cometem o erro de definir o preço apenas olhando para o que os concorrentes cobram, sem considerar seus próprios custos. Isso pode levar a prejuízos mesmo com boas vendas. Agora vamos falar sobre o CPV e o CSV. O CPV é o custo do produto vendido e o CSV é o custo do serviço vendido. Os dois significam a mesma ideia, mostram quanto custou aquilo que foi entregue ao cliente. A diferença é que o CPV se aplica quando você vende produtos, enquanto o CSV se aplica quando você presta serviços. O CPV detalhado mostra exatamente quanto custou o produto que foi vendido. Não é o que está em estoque, mas sim o que realmente saiu. Por exemplo, se em uma semana você comprou 100 garrafas de água a R$1 cada e vendeu 50, o seu CPV foi R$50. Isso porque só consideramos o custo das garrafas que foram vendidas, não de todas as compradas. Esse cálculo é importante para não confundir estoque com vendas. Às vezes, o empreendedor investe em mercadoria, mas esquece que o custo só deve ser considerado quando a venda é realizada. No caso de serviços, usamos o CSV. Ele considera os materiais, insumos e até o tempo de trabalho necessários para prestar aquele serviço. Imagine um encanador que faz um conserto e gasta R$20 em peças, além de 2 horas de trabalho. Esse é o custo do serviço vendido, ou seja, o CSV. Depois de entender os custos diretos, precisamos olhar para os custos variáveis. Esses são os que mudam de acordo com o volume de vendas. Quanto mais você vende, mais eles aumentam. Entre os custos variáveis estão comissões de vendedores, inadimplência de clientes, propaganda proporcional, taxas de cartão e impostos sobre vendas. Vamos a alguns exemplos. Imagine uma loja que paga comissão de 5% sobre cada venda. Se o vendedor vende R$1.000, a comissão é 50. Se vender R$2.000, a comissão é 100. Isso mostra como os custos variáveis crescem junto com as vendas. Outro exemplo são as taxas de cartão. Se cada venda no cartão gera uma taxa de 2%, quanto mais você vender nessa forma de pagamento, maior será o custo. Também entram aqui os impostos incidentes sobre vendas, como o Simples Nacional. Eles variam conforme o faturamento. Esses custos variáveis precisam ser incluídos no cálculo porque muitas vezes o empreendedor olha apenas para o custo do produto e esquece de somar o que sai em comissões, taxas e impostos. Diferente dos variáveis, os custos fixos são aqueles que permanecem os mesmos, mesmo que você venda pouco ou muito. Eles existem todos os meses, independentemente do faturamento. Entre os principais custos fixos estão aluguel, energia, telefone, internet, manutenção, prolabore do dono, contabilidade e salários de funcionários fixos. Por exemplo, se a loja paga R$1.000 de aluguel, esse valor não muda, mesmo que o movimento seja fraco. Se paga 200 de internet, também será o mesmo, vendendo muito ou pouco. Os custos fixos são importantes porque representam o mínimo que o negócio precisa gerar todo mês para se manter aberto. Se o faturamento não for suficiente para cobrir os fixos, o negócio terá prejuízo. É por isso que muitos empreendedores falam no ponto de equilíbrio, que é quando a receita cobre todos os custos fixos e variáveis. A partir daí, o que entra se transforma em lucro.
Outro conceito importante é a depreciação dos ativos. Os ativos são os bens que o negócio comprou para funcionar, como móveis, equipamentos e veículos. Com o tempo, esses bens perdem valor, seja pelo uso, pela idade ou pelo surgimento de modelos mais modernos. Esse processo é chamado de depreciação. Calcular a depreciação ajuda a entender o custo real do negócio, porque mostra quanto cada ativo perde de valor por ano e por mês. O cálculo é simples. Primeiro é preciso saber a vida útil do bem, ou seja, por quantos anos ele pode ser usado em condições normais. Depois, o valor residual, que é o quanto ele ainda pode valer no fim desse período. A diferença entre o valor de compra e o valor residual é dividida pelos anos de vida útil, e isso dá a depreciação anual. Por exemplo, imagine que você comprou um freezer por R$4.000 e acredita que ele vai durar 10 anos. No fim desse tempo, poderá ser vendido como sucata por R$500. A depreciação total será de R$3.500. Dividindo por 10 anos, temos R$350 de depreciação anual, ou pouco menos de R$30 por mês. Esse valor deve ser considerado como custo. Vamos juntar tudo em um exemplo simples. Imagine uma pequena padaria. O custo dos produtos começa na farinha, fermento, ovos, leite e embalagens. Cada pão vendido tem um custo específico. Esse é o CPV. Além disso, há custos variáveis, como a comissão de vendedores e a taxa de cartão, já que muitos clientes pagam no débito ou crédito. Nos custos fixos, a padaria tem aluguel, energia, água, internet, salários e prolabore. Esses custos se repetem todo mês, independente das vendas. Além disso, a padaria comprou um forno por R$20.000 que vai durar 10 anos e terá valor residual de R$2.000. A depreciação é de R$1.800 por ano, ou R$150 por mês. Com todos esses dados, o dono da padaria consegue calcular exatamente quanto precisa vender para cobrir os custos e começar a ter lucro. Esse controle evita surpresas e garante que o negócio seja sustentável. Hoje, aprendemos que entender os custos é fundamental para qualquer negócio. Quando o empreendedor conhece bem seus custos, consegue definir preços justos, planejar o fluxo de caixa e garantir a saúde financeira do negócio. Não é exagero dizer que controlar os custos é tão importante quanto vender. Afinal, é isso que vai determinar se sobra lucro no final do mês. Logo em seguida, vocês encontrarão um quiz rápido. Respondam para revisar e fixar tudo o que aprendemos hoje. Um grande abraço e até a próxima aula!